Bom, primeiro eu acordo decepcionado num país onde não há comida para todos, não há teto para todos, muita gente morando na rua. A disparada de preços cria uma espiral inflacionária que, na realidade, aumenta o quadro recessivo, quase de estagflação, uma economia estagnada e sem perspectiva de sonhar acordado, que se chama esperança, segundo já dizia o filósofo. O brasileiro está perdendo a esperança. E muito disso por causa dessa pandemia que mexeu com a economia globalizada, claro, mas no Brasil a situação é pior ainda, com um ministro incompetente e que tem conta no exterior e que mesmo assim recebe o aval de continuar num governo que está sob dúvida em todos os aspectos aí de uma forma clara e definitiva, tá? Agora vem a notícia que o Agostinho me passa que o Paulo Guedes ou a equipe dele não está dando dinheiro para financiamento de pesquisa e remédio contra câncer, que é realizado pelo IPEM, e que até por isso um ministro do próprio governo, o Pontes, o Marcos Pontes, o ministro do espaço, o nosso ministro espacial e astronauta, quer deixar o cargo. Olha, que o Paulo Guedes administre mal a economia, que o Paulo Guedes provoque desemprego, alta do dólar, para subir o dólar na empresa que ele tem lá fora, da offshore, que ele tem no paraíso fiscal, a gente pode até engolir, né? Mas não dá dinheiro para pesquisa de remédio contra câncer, aí é demais, né? Aí ele já passa da bola, né? Já tem gente morrendo de fome por causa da política econômica dele, e não é pouca gente, né? Enquanto havia pelo menos aquele miserável auxílio de R$600, as pessoas ainda conseguiam parar em pé. Ele cortou o auxílio de R$600 e voltou quase aquele auxílio que ele queria dar no começo, quando não tinha ainda essa situação crítica do Brasil passar com a inflação de 2 dígitos, do brasileiro não ter comida no prato, combustível no carro, remédio para tomar e hospital para ir ou coisa parecida. Lá ainda a situação não estava tão grave como está agora, né? Mas ele cortou quando a pandemia ficou praticamente descontrolada, no meio do caminho da pandemia, quando a economia já estava destroçada, muito por causa dessa política de fechar tudo e, na realidade, não ter um equilíbrio entre o fechar e de verdade, a ciência e tecnologia. Porque se assim fosse, a gente teria hoje empresas que estariam funcionando e muitas quebraram. Só em loja de shopping quase 200 mil trabalhadores perderam o emprego e a maioria foi aqui em São Paulo. E São Paulo, que o governador diz que é o estado da ciência e da tecnologia, foi onde mais gente perdeu o emprego, onde mais gente morreu, onde mais gente ficou ferida. Está certo que é o estado mais populoso da União, mas se funcionasse tão bem a filosofia contrária do presidente, que é mesmo negacionista, ontem não entrou do estádio do Santos porque não estava vacinado, e ele pode ser presidente da República, mas ontem ele percebeu que todos nós somos iguais perante a lei. Não tem carteirinha de vacina, não entra. Só queria perguntar uma coisa. Será mesmo que estão pedindo carteirinha de vacinação para todo mundo que vai no estádio? Será que o porteiro amigo do Zé, o parente do Zé, está pedindo carteirinha para ele? Ou só não deixaram o Bolsonaro entrar? Precisa ver isso também. Porque não pode entrar mesmo, não interessa se é presidente da República, o vírus não sabe se ele é presidente da República ou não. Não pode entrar, mas será que estão de verdade pedindo carteirinha para todo mundo entrar no campo? E aquela zorra desgraçada, a maioria sem máscara e daí por diante? Nada contra, se a favor do voltar ao futebol. O futebol é a alegria do povo, tem transmissão na rádio, na TV. Olha, tudo a favor de voltar ao normal, mas é hora daquele ministro Mané que pegou, inclusive, o coronavírus e ficou às nossas custas dormindo em hotel lá nos Estados Unidos, né? E agora prega de uma forma indiscriminada que tem que acabar com a máscara, que não pode usar a máscara. Só para quem não sabe, as escolas inglesas promoveram a volta de alunos sem máscara. Promoveram num dia, 3, 4, 5 dias depois, 80% das crianças que foram às escolas sem vacina e sem máscara foram contaminadas pela Covid,
ou faltaram às aulas porque tinham gripe ou coisa parecida. Então, é o momento ideal para tirar a máscara? É o momento ideal? Você pode abrir a economia porque já quebraram tudo. Tem gente morrendo de fome aí. Muita gente não morreu de coronavírus, mas morreu de fome. Essa é a grande realidade, não é? De política de fechar tudo, sem saber se era para fechar completamente tudo durante tanto tempo assim, e depois ser negacionista, como foi o presidente da República, liberando tudo, como fez São Paulo. O governador aqui fechou quando achou que poderia ter fechado. Quando o comitê anti-coronavírus disse para ele: olha, você não pode deixar o estado inteiro aberto porque vai aumentar, vai ter onda de Covid de novo aqui. Ele, durante as eleições, contrariando o comitê que ele mandou metade embora, né? Metade do comitê ele mandou andar, só deixou lá os Maria vai com as outras, aqueles que fazem o que ele quer, porque ele ouve médico, mas faz o que ele quer. Resultado disso, para eleger o Covas, ele mandou muita gente para o cemitério. E também com aquela mesma frase: o pior já passou, o pior já acabou, e depois foi para Miami, voltou correndo, e depois ainda insistiu, foi para o Rio de Janeiro, no meio de uma contaminação, tomar sol na piscina. Então é tão negacionista quanto o presidente da República. Chega na hora de eleição, eles viram todos negacionistas, não estão nem aí. Do mesmo jeito que o Bolsonaro é negacionista, não toma vacina, não usa máscara, quer entrar em estádio sem carteirinha, os governadores, a maioria está fazendo a mesma coisa. E fez a mesma coisa durante as eleições. Então, não há muito o que reclamar de uma parte da política só. A maioria desses caras foi negacionista para eleger os seus prefeitos aí, permitindo eleições presidenciais, candidatos promoveram aglomerações em comunidades, contaminaram comunidades, governadores fizeram a mesma coisa que o Bolsonaro fez desde o começo da pandemia. E agora nós temos um Brasil morto de fome, porque não tem comida para todo mundo, não tem comida para o brasileiro no prato, combustível está impossível com esse tresloucado aumento dos combustíveis todo dia, 7% do aumento do combustível, da gasolina, do álcool, 3% em cima do diesel. Onde é que isso vai parar? O presidente falou: eu vou trocar o cara da Petrobras porque o cara dolarizou a economia. Não foi ele quem dolarizou a economia. Quem dolarizou a economia foi o Paulo Guedes, ele só acompanhou. Botou outro cara que está dolarizando a economia e continua como presidente da Petrobras, e o presidente fala: mas não é culpa minha. Como não? Se o outro você achava que era culpa dele, que aumentava o combustível, você mandou andar, por que não manda esse também? Eu não sei realmente onde é que o Brasil vai parar. Não sei. Sinceramente, eu não sei. A gente perdeu completamente o rumo, está à deriva, e eu não sei o que é que nós podemos fazer, porque quem poderia fazer alguma coisa por você está fazendo campanha política. Está todo mundo fazendo campanha política. Está pensando já em coligações, está pensando em quem vai ser o seu senador, o seu governador, o seu presidente. Estão fazendo discursos presidenciais e daí por diante. E enquanto isso, o povo é que se ferra. O povo não tem o que comer, não tem onde morar. E quem vai resolver essa situação? Estão esperando o ano virar? Aí sim, aí o Paulo Guedes vem com auxílio emergencial generoso, pode dar até 800 mil reais, entendeu? Mas até lá, quanta gente vai morrer? Quanta gente vai continuar sem emprego? Oficialmente são 14 milhões, o cara está comemorando 14 milhões de desempregados, cortando remédio para câncer. A palavra aumento, há muito tempo eu disse aqui, durante a pandemia deveria ser banida do nosso dicionário, a não ser aumento de emprego, aumento de moradia. Isso poderia ter aumento de auxílio, de socorro emergencial, e não aumento de comida, não aumento de combustíveis, não é? Mas a palavra aumento simplesmente hoje faz parte do nosso dicionário na contramão da história. À medida que tudo aumenta, o seu salário derrete no bolso, porque na economia dolarizada do nosso ministro, que ganha em dólar na conta lá fora e diz que não mexe na conta desde 2018, ele não precisa mexer.
O dólar se mexe sozinho. Então a conta dele em dólar, quando ele toma medidas aqui que a bolsa cai e o dólar aumenta, ele ganha. Já está com quase 55 milhões só nessa conta. E aí o ministro do Supremo vai lá e decide o Toffoli, que não tem que ser investigado o Paulo Guedes e não tem que ser investigado o presidente do Banco Central. Mas a mulher que roubou miojo está na cadeia até agora. Ah, porque ela é reincidente. Ela já tinha roubado feijão, porque estava morrendo de fome lá atrás. Ah, mas roubou salsicha também. Então ela é uma cidadã de alta periculosidade. Ela não pode conviver na sociedade porque ela rouba comida. Ó, e quem tira da boca do povo e ganha dinheiro em dólar, que merece um cara desse continuar sendo ministro da Economia? E esses ladrões da política, a maioria toda anistiada para poder concorrer como ficha limpa, eram ficha suja até outro dia, hoje são ficha limpa. Né? Enquanto que o povo brasileiro, quando não paga uma maldita conta de luz de 5 ou 10 reais, que ninguém aguenta pagar mais, porque aumentaram a bandeira vermelha, e eu falei, eu não sou São Pedro, não sou meteorologista, porque aumentar a conta de luz agora, se quando tiver que chover, vai chover. Eu estava lendo aqui na capa do UOL que Pirassununga teve casas destelhadas, que teve aí enchente, água pra caramba, que a chuva está causando problemas. Ora bolas, eu disse, quando tiver que chover, vai chover. Por que esses caras vão fazer bandeira vermelha até abril do ano que vem? Se em outubro começa a chover, eu disse isso. Lá atrás, está gravado, é só pegar aí se quiser. Novembro vai chover mais e dezembro vem período de águas e pronto, acabou. E aí para-se de falar em volume morto que nós estamos usando, de subir energia de novo. Não, mas aumentaram a energia elétrica. Aí o cidadão que é você, que está me ouvindo, não tem dinheiro nem para comer, não paga a conta de luz e vai para ficha suja do Serasa. Aí fica com a maior vergonha perante a sua família que o seu nome sai na lista suja do Serasa. É justo você que não pagou uma conta de 1, 2, 3, 10 reais, ter o seu nome sujo e essa cambada de vagabundo que até outro dia estava na cadeia, ser ficha limpa para concorrer à eleição? Eu pergunto, isso é justo? É justo? É correto uma coisa dessas? Claro que não, né? Primeiro que essa vergonhosa lista do Serasa, quando o brasileiro não tem dinheiro nem para comer, nem para sobreviver, isso aí deveria acabar agora, hoje. Por que algum congressista não diz durante o período da pandemia, pelo menos? Eu acho que para sempre devia acabar isso. Com tanto político ladrão que é anistiado todo dia desse país, que recebe uma carta de liberdade todo dia desse país, roubando 51 milhões, 100 milhões, 90 milhões, formando verdadeiras quadrilhas de Estado. Se esses caras são anistiados, por que é que o brasileiro que não paga uma maldita conta de luz ou qualquer conta de 5, 10 reais tem que ser taxado de ficha suja? Quer saber? Eu, para não falar um palavrão aqui, vou acabar logo esse comentário, RB fechada com você.